Aleluia. Boa noite. Vamos começar a nossa devocional de hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Glória a Deus, vamos entrando. Espero você toda terça. Vamos começar mais um dia que o Senhor nos permitiu viver na presença dEle para podermos compartilhar a respeito da palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que tem o poder de transformar a nossa mente e os nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Cleusa, Érica, Blenda, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui comigo nesta noite. Aleluia. Crislaine, boa noite, a graça e a paz. Que bom que você está aqui. Você que já entrou, em nome de Jesus, já compartilha este link aqui neste aviãozinho com seus contatos, lembrando-os do compromisso semanal. Amém? Mande aí para os seus contatos no nome de Jesus. Boa noite, a graça e a paz, Vivalda, Daiane, Pastor Ricardo Delfino, seja bem-vindo, a graça e a paz, Felipe Cardoso, aleluia, Vanessa, Ana Cláudia, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia de nós compartilharmos a respeito da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor vai falar aos nossos corações, como Ele sempre tem falado. E nós queremos realmente meditar hoje a respeito da oração. Então você que está aí, não deixe de compartilhar esta devocional com alguém, porque com certeza todos nós precisamos de orar. A palavra de Deus fala, que nós devemos orar sem cessar, constantemente. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meditarmos a respeito da palavra do Senhor, amém? Rosângela, boa noite, a paz, aleluia, bem-vinda ao mundo das lives, Rosângela? Glória a Deus. É claro que esse novo tempo na sua vida vai ser uma bênção. Deus vai usar você poderosamente para influenciar outras pessoas, não somente na mudança de hábito, adquirir hábitos saudáveis, mudança na mente, mas também um tempo de Deus te usar para propagar o evangelho da graça, amém? Aleluia. A paz, Ruth, Jaqueline, a dona Diná, minha sogra, Elisete, amadinha, seja bem-vinda, Ronaldo, a Cláudia, Terra Franco Viagens, Patrícia da Via Única, aleluia, Cremilda, sejam bem-vindos, que agora temos homens junto conosco, e nós vamos hoje meditar a respeito da oração, da importância de eu e você orarmos. Com certeza nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, mas nunca é demais, nós falarmos a respeito da importância de orar. Nós estamos nesse tempo ministrando sobre a oração na nossa rede Radicais Kids, Você que é aí da rede Radicais Kids, dá um tchauzinho aí, Você, mulher de Deus, cheia do Espírito, que é usada pelo Senhor para ministrar o Evangelho a esse rebanho precioso que são essas crianças e esses juvenis que o Senhor tem nos confiado. E eu declaro que no Senhor o seu trabalho não é em vão, e nós ainda veremos com os nossos olhos naturais frutos deste trabalho. Nós iremos ainda nos alegrar por ver aquilo que o Senhor fará através da vida dessas crianças, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mas nós estamos então compartilhando, nesse tempo, muitos tchau, mesmo, são mulheres de Deus usadas pelo Senhor. Aleluia.
Mas nós estamos então compartilhando esse tempo a respeito da oração, de que a oração é a chave que abre as portas, né? Os tesouros do céu. E como é bom orar, como é bom falar com o Senhor, como é bom compartilhar com o Senhor aquilo que nós estamos vivendo, as nossas necessidades, agradecer, bendizer, adorar, né? Um tempo ali de relacionamento com o Senhor. E hoje eu quero, nesta noite, meditar com você a respeito da vida de uma mulher. Está descrito, né, a história dessa mulher está descrita lá no livro de Mateus, no capítulo 15. Hoje nós vamos falar a respeito da mulher cananeia. O tema, né, que nós vamos ministrar essa semana na célula de crianças e juvenis. E nós vamos falar utilizando este texto da Bíblia, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, que fala a respeito da mulher cananeia. E o princípio é orar até receber a resposta. E estudando, né, essa lição para esse final de semana que passou, o Senhor falou ao meu coração e eu creio que com certeza Ele vai falar ao seu coração. Princípios que nós podemos ver aqui na vida dessa mulher, que podem ser aplicados na minha vida e na sua vida, e eu creio no nome de Jesus, que vai abrir o nosso entendimento, para que nós possamos realmente orar dessa forma e ter grandes experiências com o Senhor. Amém? E eu declaro mesmo em nome de Jesus nessa noite que nós estamos com os nossos corações abertos para receber a palavra de Deus. E ela, como uma boa semente, vai cair nesta terra que é o nosso coração, e ela vai frutificar. O sol não vai queimar, o espinho não vai sufocar, os ventos não irão, né, levá-la para longe, mas ela vai penetrar e ela vai renovar, transformar a nossa mente em nome de Jesus. E nós vamos aprender e nós vamos aplicá-la em nossa vida diária no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tiadinha, sua bênção, que bom que a senhora está aqui. Glória a Deus. Então vamos começar? A palavra do Senhor diz assim lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Você que tem o hábito aí de me ajudar, anote aí, por favor, a referência para mim. A palavra do Senhor fala assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém, glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra, de ler a palavra, de ouvir, de meditar, de ruminar. Amém? E na semana passada, né, eu dei um desafio aí para você que estava comigo. Pedi, né, te desafiei a compartilhar a respeito da palavra da semana passada que nós ministramos a respeito da vida de José, e você aceitou o desafio, você pôde compartilhar, o Senhor deu para você aqui oportunidade para você compartilhar a respeito dessa palavra. Eu sempre, né, gosto de ouvir, de aprender e compartilhar, porque quando nós compartilhamos, nós aprendemos muito mais. Quando nós ensinamos, nós aprendemos muito mais. Como eu disse para você na semana passada, sua capacidade de retenção, né, de aprendizado é
quase 90%. Então vale a pena você ser alguém que propaga o evangelho da graça e ministra a palavra de Deus. Mas hoje então nós vamos meditar a respeito dessa mulher, a mulher cananeia, que está descrita ali no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, versículos 21 a 28, né, que fala então sobre essa mulher de fé que ousou pedir a Deus. E hoje eu queria compartilhar com você 3 princípios a respeito da vida dessa mulher que nós vemos aqui descrito neste texto. E o primeiro deles, que a Bíblia descreve, né, já aqui no versículo 22, que aquela mulher, né, Jesus então se retirou e foi para, né, uma cidade, né, para o lado ali de Tiro, das cidades de Tiro e Sidom, e ali, enquanto ele estava ali caminhando, veio uma mulher cananeia. E a Bíblia então começa descrevendo aqui nesta passagem que aquela mulher era uma mulher cananeia. Por que a Bíblia descreve que ela era uma mulher cananeia? Porque ela fazia parte de um povo que não pertencia ao povo de Israel. Era um povo considerado, né, por não fazer parte do povo judeu, ele era um povo que não, digamos assim, não era considerado digno de receber coisa alguma, principalmente de Jesus, que era um judeu. Então, quando a Bíblia descreve que ela era uma mulher cananeia, aqui a palavra do Senhor está querendo me dizer e te dizer, né, nos ensinar a respeito de alguém que não merecia pedir nada, porque ela não fazia parte da linhagem. Por isso que Jesus veio e falou, né, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque ele veio para os seus, para o seu povo, para o povo judeu. Então ali um povo que não acreditava, né, em Deus, que adorava outros deuses, não era digno de receber coisa alguma. Por isso que a Bíblia então descreve que ela era uma mulher cananeia. Mas mesmo sendo uma mulher que não fazia parte da linhagem, né, digamos assim, do povo de Israel, do povo judeu, da família de Jesus, digamos assim, do povoado de Jesus, ela ousou ir até Jesus e pedir a ele aquilo que ela estava precisando. Ela ousou compartilhar, clamar para que Jesus pudesse suprir a sua necessidade. E qual era a sua necessidade? A sua filha estava endemoniada. Ela já havia, né, sofrendo com esse espírito maligno que a perseguia, que a oprimia. Então aquela mãe, num ato de desespero, veio até Jesus e mesmo sem merecer, ela ousou pedir. E aqui então eu quero deixar com você este primeiro princípio. O princípio de que nós podemos pedir mesmo que nós não mereçamos. E parece algo assim tão simples, né, de falar, pedir sem merecer, receber, né? Mas você sabe que é um grande teste para nós, ousar pedir algo para Deus quando nós achamos que não merecemos. Porque fala a verdade, tem dias que nós temos a tendência de ser como os fariseus, né? Os fariseus, se você é alguém que lê a Bíblia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre está falando, né, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, que eram pessoas religiosas, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que estavam no templo pregando, ensinando a palavra, pessoas que davam dízimo, pessoas que jejuavam, ou seja, eram religiosos, eram pessoas que cumpriam a lei. Eram pessoas que davam bom exemplo. E se nós não tomarmos cuidado, nós tendemos a muitas vezes agir como um fariseu. Achar que nós estamos, digamos assim, bem na fita com Deus. Né? Hoje eu posso ousar pedir algo para o Senhor, afinal de contas, hoje eu levantei, eu orei, eu li a Bíblia, eu levantei de madrugada, eu fui ao monte, eu fui ao culto, hoje eu ministrei a célula, hoje eu não briguei com meu marido, hoje eu não fiquei nervosa com os meus filhos, hoje eu tô bem, tô ótima, né? Hoje eu não fiz nada de errado aos meus olhos, né? E por isso, então, eu posso me apresentar diante de Deus e pedir algo para Ele, porque
porque Ele com certeza vai me ouvir, afinal de contas eu fui uma boa filha. Só que posso te falar uma coisa? Nós nunca vamos merecer nada, porque não existe ninguém bom. A própria palavra, o próprio Senhor Jesus disse isso, não há ninguém bom senão Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer, receber a bênção de Deus. Nós podemos, digamos assim, ousar chegar diante do Senhor para pedir algo, porque Cristo é o único digno de merecer. O único digno de merecer qualquer coisa é Cristo. E porque nós estamos em Cristo, porque nós cremos naquilo que Ele fez, no sacrifício dele lá na cruz, é que nós podemos nos achegar e ousar pedir ao Senhor qualquer coisa. Então, o primeiro princípio que eu quero aqui deixar para você nesta noite, que é chave para a minha vida, para a sua vida, é nunca pense que você é digna de pedir algo para o Senhor. Nós nunca seremos dignos. Então, nunca pense, na hora que você for orar e falar assim, não, hoje Deus vai ouvir a minha oração, porque hoje eu fui uma boa filha. Não, Deus não ouve a minha oração e a sua oração porque nós somos boas filhas, bons filhos. Deus ouve a nossa oração porque Cristo lá na cruz já pagou todo o preço. E porque nós estamos em Cristo, nós podemos pedir ao Pai qualquer coisa. E quando Deus olha para nós, enquanto ali nós estamos orando, pedindo, Ele não vê as nossas falhas, Ele vê Cristo. E como Cristo fez, Cristo pagou, nós podemos pedir. Então eu quero, desafiar você. Eu sempre vou agora procurar desafiar você a orar e pedir a Deus algo quando você se sentir, digamos assim, mais incapaz, mais indigna. Já aconteceu isso com você? De você, assim, ter acabado de fazer alguma coisa? Ter acabado de, digamos assim, pisar na bola? Independente do que seja. Você discutiu com seu marido, você falou mal de alguém, você ficou com raiva, alguma situação que aconteceu deixou você com ira, com raiva, e aí naquele momento você vai orar. Você tem coragem de orar e abrir a sua boca e pedir algo para Deus, como essa mulher fez? Porque aqui ela não era digna de pedir nada, ela não fazia parte do povo de Israel, mas ela não quis nem saber, ela estava precisando de algo, ela foi atrás daquele que poderia resolver o seu problema. Então, o primeiro princípio que eu quero deixar na sua vida para que você possa aplicar, e olha, eu te dou, digamos assim, eu ouço te dar a minha palavra, não a minha palavra, mas digamos assim, a palavra de Deus, eu ouso falar para você, você vai se surpreender com a graça e com a bondade do Senhor. Porque quando eu e você nos achegamos a Deus na posição de que nós não merecemos nada, que nós não merecemos nada, que tudo é pela graça, que nós não merecemos nada, por mais que você olhe para si e se ache bom demais, nunca nós vamos merecer nada. Quando nós nos achegamos diante de Deus nessa postura, nessa posição, o favor de Deus é liberado sobre a nossa vida. Deus se agrada porque Deus conhece o nosso coração e Ele olha para nós e vê o nosso coração sincero de saber, de reconhecer, Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho nada, eu não posso nada. E eu estou aqui reconhecendo que eu nada posso, que eu nada tenho, mas o Senhor pode. Eu não sou digna, mas eu clamo, mesmo sem merecer, eu quero te pedir, porque eu creio na tua bondade. Eu creio na tua bondade. Não é no meu merecimento, é na tua bondade. Então não se relacione com Deus, no momento de oração baseado no seu merecimento, no seu mérito, porque nunca nenhum de nós vai estar bom o suficiente. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, sabe o que é? Era o que as mulheres usavam na época, do Velho Testamento, do Novo Testamento, para, digamos assim, conter hemorragia, É o nosso absorvente de hoje. Pois a nossa justiça é trapo de imundícia. Então não vá orar confiado na sua justiça, na sua capacidade, no seu merecimento, não. Vai e ouse pedir, não importa o que você tenha feito, não importa se você tenha acabado de cometer algum pecado, ouse se chegar diante de Deus.
Porque e olha que é o contrário que geralmente acontece. Quando você faz alguma coisa, né? Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Quando você recebe Jesus, ele passa a morar dentro de mim através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito me constrange, me fala, olha, você não deveria ter falado dessa forma, você não deveria ter agido dessa forma, você não deveria, né, ter tomado essa atitude. Aí o Espírito te constrange, você fala, ô Senhor, me perdoa. Aí qual que é a nossa tendência? É nos afastar, né? Nossa, eu não posso, nossa, eu não devia ter feito. Aí você se isola. Pois é nessa hora que você tem que correr para os braços do Senhor e pedir, porque Ele está de braços abertos esperando por mim e por você. Então não ouse chegar diante de Deus para pedir nada confiado no seu merecimento. Não estou dizendo que orar não é importante, que, né, como eu disse aqui no início, ir ao monte, você pode ir ao monte, orar, você pode levantar de madrugada, orar, você pode ler a Bíblia, você pode ir ao culto, você deve servir ao Senhor, né, com tudo que você tem, sim, porque tudo isso nos aproxima, né, digamos assim, nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo, mas não é isso que garante que a nossa oração vai ser respondida, não é isso que me faz, digamos assim, fazer com que Deus se aproxime mais de mim, não. O que me faz, né, o que faz com que o Senhor se aproxime de mim é Cristo. Quando eu creio em Cristo, eu já estou perto de Deus o suficiente. Não tem nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que vá mudar isso, porque eu estou em Cristo. Amém? Isso é um princípio-chave que você precisa de refletir e aplicar na sua vida. Né? Fazer como essa mulher fez, ousar pedir algo para Deus mesmo sem merecer. E nós temos, né, exemplos na própria palavra, né, de pessoas assim que não estavam tão bem na fita e ousaram pedir. O primeiro exemplo que me veio à mente aqui foi o exemplo do ladrão lá na cruz. Não sei se você conhece essa história. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, a Bíblia descreve que haviam 2 ladrões que estavam ali porque fizeram algo, com certeza, para merecer aquela crucificação. Ao contrário de Jesus, que nada fez para merecer. E um deles, o que ele fez? Ele se arrependeu. E ele ousou pedir, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O cara, ladrão, deve ter aprontado muito, né? Para ele ser, digamos assim, receber essa sentença. Ele não era uma boa bisca, digamos assim. Mas ele ousou pedir. Pedir o quê? Para estar com Jesus no reino. Olha a ousadia do cara. E o que Jesus falou para ele? Cria vergonha nessa cara, menino. Você tem coragem de me pedir isso? Olha o que você fez, o que você aprontou. Não, Jesus não acusou, Jesus não condenou. Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus respondeu a oração, o pedido dele. Ele não merecia, fala a verdade, se fosse para mim ou para você, digamos assim, avaliar o nível de merecimento dele, o que nós faremos? Não merece nada. Mas Jesus deu para ele a oportunidade de ser salvo ali nos minutos finais da sua vida. E um outro exemplo clássico que todos nós conhecemos e sempre compartilhamos é a respeito do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava comendo lavagem de porco, ele pediu ao pai a herança antes do pai morrer, ele desonrou o pai, ele foi embora, ele gastou com tudo, meretrizes. Depois, quando tudo acabou, ele voltou. Como que o pai recebeu aquele filho? Aquele filho pediu, sabe o quê? Pediu para servir o pai como um dos trabalhadores. O pai restituiu a posição dele, celebrou, trocou as vestes, colocou o anel no dedo, colocou as sandálias nos pés, matou um bezerro cevado, o melhor bezerro, e fez uma grande festa. Porque é assim, o pai do filho pródigo representa o Senhor. É assim que o Senhor quer que eu e você nos aproximemos dele. Mesmo que nós não venhamos, né? Não mereçamos. E olha, nunca iremos merecer. Mas mesmo quando a gente tem certeza que a gente não merece, eu e você podemos ousar e pedir. Porque aquela mulher cananeia pediu e ela teve a resposta à sua necessidade. E assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele responde às nossas necessidades no nome de Jesus. Amém? Então este é o primeiro princípio que eu quero deixar com você sobre a vida dessa mulher. O segundo princípio é que quando você vai ler todo o texto, né, do versículo 21 ao versículo 28, você percebe que
ela orou 3 vezes. A primeira vez fala assim que ela chegou clamando, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está escrito ali no versículo 22. E Jesus fala, né? Que a Bíblia fala então que Jesus não respondeu nenhuma palavra. E no versículo 25 ela fala assim, versículo 25 descreve que ela veio, adorou e disse, Senhor, socorre-me. Então ela pediu a segunda vez. E Jesus então disse que não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E pela terceira vez então ali ela, digamos assim, ela pega a própria, digamos assim, parábola que Jesus estava, né, aquela comparação ali que Jesus estava fazendo e fala, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela insistiu 3 vezes. Qual o princípio que nós aprendemos aqui com essa mulher? O segundo princípio que nós temos, ela orou 3 vezes. Ela não desistiu na primeira tentativa, no primeiro não que ela recebeu. Ela não desistiu no segundo não, mas ela foi até o fim. E a Bíblia fala então que ela orou 3 vezes até obter a resposta. E é este o princípio que nós aprendemos aqui também, que nós temos que orar até obter a resposta. E eu até compartilhei isso no final de semana com as líderes no culto, que nós, né, o ser humano de um modo geral, ele tem, digamos assim, uma certa facilidade em abrir mão da rotina, da constância, né? Às vezes você começa algo e no caminho você acaba desistindo, desanimando. E você sabe que com a oração também não é diferente? Quantas vezes nós paramos de orar por alguma coisa? Né? Eu sei que assim como eu, você também tem sonhos que você ainda não viu sendo realizados. Existem, né, digamos assim, alvos que entra ano, sai ano, você coloca eles lá diante do Senhor. Eu mesma tenho, né, alvos que até hoje, né, eu ainda não obtive a resposta como eu gostaria. E o que acontece? Você começa pedindo, intensa ali, todos os dias, ora, coloca diante do Senhor, mas com o passar do tempo, como se diz, a resposta não vem, a promessa não se cumpre, você acaba, digamos assim, esmorecendo no meio do caminho. E você para de pedir. Você pede um dia e fica uma semana sem pedir, ou até um mês, aí depois você se lembra novamente, né? Digamos assim, como quando o negócio aperta, você volta a pedir, e aí vai, pede, depois vai esmorecendo. Mas não é assim que tem que ser. E não é isso que nós vemos na vida dessa mulher. Ela orou até obter a resposta. Ela orou até o Senhor ser favorável à causa dela, ou seja, até a sua filha ser curada daquela opressão maligna. Ela se liberta, né, daquela opressão. E assim temos que ser, eu e você, todos os dias colocar diante do Senhor essa necessidade, esse sonho que você ainda não alcançou, essa promessa que ainda não veio, orar, colocar diante do Senhor e orar sem cessar. Hoje em dia nós temos tantas coisas que podem facilitar a nossa vida de maneira prática. Talvez você tenha dificuldade em ser disciplinado, você esquece, né? Hoje, por exemplo, todo mundo tem um celular, né? Hoje em dia celular é igual oxigênio, você não fica sem. Se você ficar sem, você fica incomodado. Coloque o seu celular para despertar num determinado horário ao longo do seu dia, que é um horário assim que você consegue dar uma escapulida, né? Ir ao banheiro, tô indo ali, vou ali ao banheiro. Mesmo que você esteja no seu local de trabalho, e aí você coloca o seu celular para despertar, e aí, né, coloca lá o alarme, e na etiqueta você coloca o alvo, orar pela salvação do fulano, orar para Deus me dar uma casa própria, orar para eu ser promovida no trabalho, orar, né, para eu fazer uma faculdade, sei lá o que você quer, orar para eu engravidar, orar para eu ter outro filho, não sei, são tantas coisas, né? Orar para Deus restaurar o relacionamento da minha família. Aí você coloca. E aí, de preferência, além de você colocar o seu alvo, você coloca um versículo da palavra de Deus que você ora e confessa, declara o que a palavra de Deus diz a respeito da sua necessidade. E aí, na hora que despertar, você vai, sai ali daquele ambiente que você está,
Um minuto que você fizer isso, 2 minutos no máximo, você está ali todos os dias orando, apresentando diante de Deus a sua necessidade. O Senhor já sabe, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, até aquilo que você ainda nem precisa, o Senhor já sabe, porque Ele é o Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas o Senhor se agrada quando eu abro a minha boca e peço, mesmo que Ele já saiba a minha necessidade, porque quando eu abro a minha boca e peço, e outro dia eu abro de novo e peço, e declaro a palavra de Deus, aquilo que a palavra diz a respeito da minha necessidade, e peço, e peço, e peço de novo, e vou pedindo até Ele responder, eu estou reconhecendo que eu não tenho, que eu não posso, e só Ele pode me dar. Então, é um princípio, orar até obter resposta. E você pode, de maneira prática, fazer isso aí na sua casa, né? Começa hoje, termina essa devocional aqui. Lista aí aquilo que você, às vezes, tem deixado de orar, porque já tem tantos anos que você ora por isso e até hoje nada aconteceu. Começa a orar de novo, coloca para despertar no seu celular, todo dia naquele horário eu vou orar por isso e vou declarar esse versículo da palavra. Até o Senhor me responder. Eu não vou deixar de orar, porque eu tenho que orar sem cessar. É um princípio que nós vemos aqui na vida da mulher cananeia, que ela orou 3 vezes, ela fez o pedido para o Senhor. E ela não desistiu até o Senhor, digamos assim, julgar a sua causa, até o Senhor ouvir a sua oração. Amém? E nós temos isso, essa questão de orar, de ser constante, né, na oração. Nós temos assim um exemplo na Bíblia, porque o tempo é um grande teste para nós, né? Quando você espera muito tempo por algo e aquilo demora para se cumprir, o tempo é um teste para a disciplina, um teste para a perseverança, né? Um teste para que eu e você possamos prosseguir crendo na promessa. E nós temos o exemplo de Abraão na Bíblia. Abraão foi um homem que Deus chamou e disse que faria dele pai de multidões. Só que o tempo foi passando e a promessa não vinha. E aí então, o que eles pensaram, né? Vamos ter que dar um jeito, vamos resolver o nosso problema. E Sara ali então, movida de maneira natural, deu um conselho de que Abraão deveria pegar a sua serva Agar e se deitar com ela, para que a promessa se cumprisse através da vida de Agar. Só que não foi isso que Deus falou. Deus falou que sairia descendência de Abraão através da sua esposa Sara, né? O papel de cumprir a promessa é de Deus. O meu é só de crer. Como que Deus vai fazer? Nossa mente humana não consegue imaginar, dependendo daquilo que nós queremos. Então isso, como se diz, isso é problema do Senhor. Resolve isso aí, Jesus. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Como que o Senhor vai fazer? Eu não sei. A minha função aqui é só crer. Mas não foi o que aconteceu com Sara e Abraão, né? Eles duvidaram no meio do caminho, porque estava demorando demais. Só que nós não somos assim. Nós somos homens e mulheres de Deus. Jesus habita dentro de nós e Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa esperança. E hoje Ele está nos dando uma nova oportunidade para voltar a pedir. Pedir, bater, até abrir, pedir, até receber, porque como diz a palavra, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então esse é o segundo princípio e essa é a dica que eu quero deixar para você, de colocar mesmo no seu celular para despertar todos os dias e você orar por isso todos os dias e declarar um versículo da palavra para, digamos assim, reafirmar o compromisso do Senhor com você, a aliança que Ele tem através da sua palavra, e fazer como essa mulher fez, orou até obter a resposta. E o último princípio que eu quero deixar para você nessa noite está descrito aqui no versículo 27, que diz assim: ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, aqui Jesus, né, disse então que não pode pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas ela falou: olha, os cachorrinhos, quando os filhos estão sentados à mesa comendo do banquete, cai migalhas, né? Dependendo do filho, então, cai muita migalha, né? Aqui em casa, então,
Cai muita migalha no chão. Os cachorrinhos, se eu tivesse cachorrinho aqui, eles iam passar bem. Porque cai muita migalha no chão. Mas os cachorrinhos, né? Quando lá as pessoas estão sentadas à mesa, cai o resto, né? À medida que a pessoa vai comendo, vai caindo. E aí o cachorrinho vem e come. E aí Jesus então ficou impressionado com a fé daquela mulher. Porque, tipo assim, ela disse: a migalha é suficiente para mim, Senhor. A migalha vindo do Senhor é suficiente para mim, para eu receber o meu milagre. O meu milagre. Sabe o que o Senhor falou no meu coração em relação a essa parte? Que nós não precisamos de nos contentar com a migalha, com as migalhas que caem da mesa. Essa mulher, a fé dela era tão grande que a migalha seria suficiente para resolver o problema dela. E Jesus ficou impressionado, né, com a fé dela. Ele disse, né, grande é a tua fé. Porque ela creu que aquela migalha ela era suficiente para resolver o seu problema. A sua filha foi, naquele momento, curada, né? Ela foi liberta e ela ficou sã. Mas eu e você, porque nós cremos em Jesus, recebemos Ele no nosso coração. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E nós não precisamos nos contentar com as migalhas que caem da mesa. Sabe por quê? Nós somos filhos. E o filho, ele tem direito de se assentar à mesa do Pai. E a mesa do Pai está farta com tudo aquilo que eu e você precisamos. Porque lá na cruz do Calvário, Ele pagou todo o preço para que eu e você pudéssemos desfrutar do banquete celestial. Então, tudo que eu preciso já está sobre a mesa. A provisão física, né? A provisão de saúde já está sobre a mesa. A provisão de um casamento abençoado já está sobre a mesa. A provisão de sabedoria para educar os meus filhos já está sobre a mesa. A provisão financeira já está sobre a mesa. A provisão de desfrute nos meus relacionamentos já está sobre a mesa. A provisão de alegria, de deleite já está sobre a mesa. Tudo o que eu e você precisamos já está sobre a mesa. E nós não precisamos de esperar migalhas caírem, porque lá na cruz Jesus já pagou todo o preço. Eu e você agora, como filhos amados, nós temos que nos assentar e comer, nos deleitar do banquete que já foi preparado pelo Senhor para nós. Porque Jesus é exatamente todo o suprimento que eu e você precisamos. Lá na cruz Ele já conquistou e a Bíblia fala que todas as nossas necessidades são supridas nele. Ele é a nossa provisão. Ele é tudo o que nós precisamos. Portanto, nós não precisamos nos contentar com as migalhas que caem. Você, filho amado de Deus, né? Você é precioso para o Senhor. O preço que Ele pagou pela sua vida foi muito alto. Preço de morte. Preço de cruz. Para mim, para você é de graça. Só precisamos crer, mais nada. Mas Ele pagou um preço, um alto preço, né? Então, Ele pagou um preço para que nós pudéssemos desfrutar desse banquete. Nosso papel é chegar e nos assentar e comer desse banquete maravilhoso que Ele preparou para nós, que está preparado para nós, né? E quantas vezes nós temos, digamos assim, nos contentado com as migalhas que caem da mesa, né? Em algumas áreas da nossa vida nós estamos nos contentando com as migalhas que caem. Só que nós não precisamos disso. Nós podemos crer que somos filhos amados e por isso nós temos o direito de nos assentar à mesa sem vergonha, sem constrangimento. Eu estava pensando sobre isso também. Você já foi convidado para uma festa muito importante, com, digamos assim, um banquete maravilhoso, só que ninguém te conhece na festa, ninguém te conhecia, e aí, mas o noivo te conhece. O noivo foi pessoalmente, te deu o convite e falou: eu faço questão de você lá no meu casamento, num dia especial. E então você chega naquela festa, não conhece ninguém,
conhece ninguém, você fica tímido, retraído, você não sabe onde você senta, você chega numa mesa, não, aqui já tem lugar reservado, você chega na outra mesa, não, aqui não tem lugar, já tem, aí você fica, meu Deus, onde que eu vou me assentar? Onde que eu vou me assentar? Aí fica constrangido, né? Tem pessoas que são assim, né? Como estão diante do banquete que o noivo preparou, ele te convidou, você pode sentar em qualquer lugar que você quiser, porque é ele que te convidou. O principal da festa, o membro mais importante, te convidou. E aí você não precisa de ficar constrangido de se assentar e comer, porque você já tem o convite. E quem te deu este convite foi o próprio noivo. Não foi o parente do noivo, né? Porque tem pessoas que são assim, são convidadas para grandes festas e vão lá e chamam outras pessoas. Não, você não é um intruso, você não é um penetra. Você é um convidado de honra, porque quem te convidou foi o próprio noivo. Pois quem convidou você para se assentar nessa mesa que está repleta, farta de tudo aquilo que eu e você precisamos, foi o próprio noivo, foi o Senhor Jesus. E você pode chegar sem constrangimento e sentar, e pegar e pedir o que você quiser, comer o que você quiser, até você ficar satisfeito, plenamente satisfeito. Então não se contente com as migalhas. Não se contente com as migalhas que caem da mesa. As migalhas foram, né, seriam suficientes para aquela mulher cananeia. Porque ela falou, Senhor, eu sou uma cachorrinha mesmo e os cachorros até das migalhas eles comem. Mas eu e você não precisamos disso. Nós somos filhos, filhos amados do Senhor. E por isso nós podemos nos assentar e comer e deleitar desse banquete. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós aprendemos sobre a mulher cananeia, que está descrito ali no livro de Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 ao 28. E compartilhamos 3 princípios chaves na vida, né, que nós vemos na vida dela, que podem ser aplicados em nossa vida. O primeiro deles é que ela era uma mulher cananeia, por isso ela não fazia parte da linhagem do povo de Israel, então ela não merecia. Mas mesmo sem merecer, ela pediu. E eu e você temos que nos achegar diante do Senhor, né? Quando nós estivermos orando, nós temos que ter essa ousadia que ela teve de orar mesmo sem merecer, porque nunca nós iremos merecer. Mas o Senhor olha para nós com um olhar de amor, porque nós estamos em Cristo. E Ele não vê as nossas falhas, Ele vê o sangue do Cordeiro derramado em todo o nosso corpo. E por isso nós podemos ousar em pedir, mesmo que nós estejamos convictos, porque tem hora que nós não estamos convictos, né? Fala a verdade, tem hora que a gente acha que merece. Mas mesmo quando você estiver naquela situação de que você tem convicção que você não merece nada, Jesus, eu não mereço nada, porque olha o que eu acabei de fazer. Ouse abrir a sua boca e pedir, porque Ele é o seu bom Pai e Ele te dá. O segundo princípio é que ela orou 3 vezes até o Senhor ser favorável à sua necessidade. E nós aqui então aprendemos um outro princípio, que nós temos que orar até obter resposta, orar até o Senhor responder, orar todos os dias, pedir, orar sem cessar, bater, pedir, em nome de Jesus. E aí eu dei a dica do celular, né? Colocar o celular para despertar, colocar aí o seu pedido, né? Esse pedido aí que você tem muitos anos que você ora e você já até parou de orar, volta a orar por ele. E coloca um versículo da palavra, porque aí você ora e declara a palavra de Deus. Porque nós temos que, não podemos esmorecer no processo, nós temos que prosseguir, ser constantes, ser disciplinados e orar até o Senhor responder, no nome de Jesus. E o último princípio é que as migalhas, né? Aquela mulher se contentou com as migalhas, porque as migalhas ali eram suficientes para resolver o problema dela. Mas eu e você não precisamos nos contentar com as migalhas. Nós somos filhos, nós podemos nos assentar e comer do maná, da porção, né, do banquete que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Sem constrangimento, sem timidez, com ousadia de filho amado que foi convidado pelo noivo, de sentar e comer o que eu quiser, até eu me, né, digamos assim, até eu me fartar, até eu ficar plenamente satisfeita, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Eu espero então que você tenha sido edificado com essa palavra, que realmente ela possa renovar, né, a sua vida, trazer conforto, paz, alegria ao seu coração nesta noite de terça-feira, e que você possa realmente ter sido edificado com a palavra do Senhor, que ela é fantástica e tem o poder de transformar a nossa vida, de alimentar a nossa alma, de renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, a nossa esperança, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, né? Existem coisas boas que acontecem conosco ao longo do dia, mas a alegria completa ela vem do Senhor, a esperança única vem do Senhor, porque Ele jamais irá nos decepcionar. Nós jamais iremos ter as nossas expectativas frustradas no Senhor. Amém? Que você tenha sido renovado pela palavra de Deus nesta noite. Eu queria orar para nós encerrarmos esse momento, né? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de mais uma vez compartilhar a Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque a cada semana o Senhor tem nos surpreendido com a Tua palavra, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para recebê-la como alimento. Não queremos, ó Deus, nada complexo, não queremos nada, ó Deus, difícil demais. Nós queremos apenas ser alimentados pela Tua doce palavra através do Teu Santo Espírito. Que ela, Pai, possa nesta noite ter encontrado morada no coração de cada homem, cada mulher que está aqui comigo e daqueles que estarão ouvindo posteriormente. Eu declaro mesmo luz, revelação, entendimento. Eu declaro sabedoria para aplicar estes princípios na vida diária de cada um dos meus irmãos. Que amanhã, ao acordar, ali enquanto estiverem no trabalho, estiverem em casa cuidando dos filhos, estiverem, né, no trânsito, estiverem, né, em alguma reunião, aonde eles estiverem, que a Tua palavra que foi lançada no coração deles possa frutificar e que o Teu Espírito venha ensiná-los a respeito de tudo aquilo que eles precisam saber para que esta palavra possa ser aplicada na vida deles e assim eles serem bem-sucedidos, bem-aventurados em tudo aquilo que eles fizerem. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigada por você ter permanecido comigo até aqui. Compartilhe esta mensagem com todos os seus contatos, para que eles possam, no tempo oportuno, ouvi-la e receber, né, o maná, o suprimento, o alimento do Senhor. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja repleta de graça, de favor, de céus abertos, que a bondade do Senhor possa te acompanhar, que você seja guardado de todo mal, todo perigo, toda enfermidade, né? Você e sua família possam ser protegidos e abençoados pelo Senhor, né? Coloque a sua esperança no Senhor, que Ele jamais irá nos decepcionar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz.